Muito boa tarde a todos, né? Eu vou pegar a carona, acho que foi o Vitor que teve aqui hoje, que ele falou sobre marketing, e aí teve o marketing 1.0, 2.0, 3.0 e o 4.0, que é em relação a encantamento. E eu vou trazer aqui, né, vendas educacionais 4.0, com como conectar, encantar e converter alunos, e principalmente, né, acho que Eduardo falou, que um dos maiores desafios é manter esse aluno dentro da instituição. E eu acredito de verdade que a venda é muito bem construída, porque a venda ela é emocional, mas quando você sabe efetivamente o que você está fazendo como cultura comercial dentro do polo, você consegue diminuir bastante essa evasão, né, dos alunos. Bom, um ponto bem importante que eu gosto... Quem aqui gosta de dinheiro? Gosta de dinheiro? Sim ou não? Gosta de dinheiro? E quem gosta de ajudar pessoas? Maravilha, uma coisa está totalmente correlacionada com a outra. Ele falou algo muito legal, que a Coreia do Sul teve um avanço absurdo, né, no que se refere à tecnologia, a PIB, uma série de coisas, e a educação foi o que proporcionou isso. E quando o matriculador, né, vou utilizar esse termo, o matriculador tem essa cultura, né, essa mentalidade de ajudar, ele está fazendo não somente pelo polo dele, mas está fazendo pelo país onde ele está. Então, eu gosto muito de falar que o vendedor, né, o matriculador, ele não vende matrícula, ele ajuda, principalmente a realizar sonhos, a mudar de vida, a atingir novos patamares, né? Mas quem é esse doido que está falando aí de ajudar e tudo mais? Eu sou Luiz Duarte, eu sou fundador da Insight. Nós ajudamos empresários, vendedores a atingir melhores resultados através de processos comerciais, através da venda. Eu iniciei em vendas em 5 de setembro de 2001, então são 23 anos de experiência aí que eu tomei essa pinguinha das vendas e nunca mais parei. Eu sou treinador, mentor, Master Practitioner em programação neurolinguística, e tudo que a gente envolve, os processos, a gente coloca muito nessa parte de inteligência emocional, né? Nesses últimos 6 anos, eu ajudei mais de 200 empresas de todo segmento possível, inclusive a Anhanguera, dos polos aqui de Florianópolis. A gente fez um trabalho lindo lá com eles, tiveram excelentes resultados, e mais de 2.500 vendedores eu já ajudei. Mas um ponto bem importante que eu quero chamar a atenção é como tem crescido absurdamente o patinho feio, que era o EAD há muito tempo atrás, que era um plano B, hoje é o plano A, o B e o C praticamente, porque no ano de 2023, segundo o MEC e o INEP, 66,4% das inscrições, das matrículas no Brasil foram para o EAD. Então, o que era algo desafiador, né, hoje em dia é um dado gigantesco. Mas com esse número gigantesco de pessoas buscando o EAD, veio uma grande dúvida em quem está chegando, né? Como que esses novos alunos estão chegando? Por conta de que até o Eduardo falou que hoje em dia, a cada esquina tem um polo, né? Então tem muitas opções para uma demanda grande. Então com isso, não é somente... Eu falei de você agora há pouco, quando a gente começou aqui, né, que você falou do marketing 1.0, 2.0, 3.0, eu vou falar aqui das vendas 4.0 para encantar clientes de educação. Então, mais do que querer saber sobre o material programático, ou sobre horários, ou sobre o folder, o aluno ele quer saber qual é a transformação que esse curso vai entregar para ele, né? Então, um dos maiores desafios que a gente percebe, do que se refere aos matriculadores, até mesmo os vendedores em geral, que eles são folder falantes, né? São muito de característica, e às vezes até fala de benefício, mas não foca no cliente. E um ponto que eu quero deixar, já ser um pouquinho disruptivo aqui,
alguns palestrantes maravilhosos que passaram por aqui falaram muito que nós precisamos ser interessante, né? Eu vou quebrar um paradigma, então. Eu não acredito que a gente tem que ser interessante para o nosso cliente. Nós devemos ser, efetivamente, interessado. Porque quando você é interessante, você está sendo egocêntrico. Você está vindo para você. Você tem que ser interessante para o teu cliente. Agora, quando você vira esse jogo, que você pensa que eu preciso ajudar o meu cliente, eu preciso ser interessado nele. E um dos pontos que é extremamente importante no que se refere a ser interessado e a ajudar, é a tal da escutatória, né? Foi falado aqui hoje de inteligência emocional, foi falado sobre processos de vendas, mas uma das coisas que a gente percebe, inclusive tem aqui o pessoal da Vox2U, que dá treinamento de oratória e é uma referência do mercado, mas eu quero chamar a atenção, né, que se todo mundo está falando, quem que está escutando? Tá? E principalmente a revista Venda Mais, ela fez um levantamento que, em média, um vendedor no processo de venda, ele fala hoje que quando não tem técnica de venda, 88% do tempo. O cliente fala 12%. E o ideal, segundo a revista Venda Mais, é que o vendedor ele precisa falar 44% do tempo e o cliente 52%. Isso é ser interessado. Só que para você ser interessado, primeiro, você precisa entender de pessoas. Porque tudo é sobre pessoas. Meu avô, que já é falecido, infelizmente, ele trazia um ditado que eu achava maravilhoso. Ele falava assim, ó, sozinho, nem corno você consegue ser. Né? Então, se sozinho nem corno você consegue ser, ou seja, tudo é sobre pessoas. Então, se tudo é sobre pessoas, e o meu aluno, né, o prospect, né, o possível aluno está na minha frente, eu preciso conhecer sobre pessoas para eu conseguir trazer ele para dentro e principalmente manter esse cara dentro da minha instituição. E para isso eu preciso ser interessado. Porque quando eu me coloco como interessado, automaticamente eu já estou no momento presente. Você consegue ser interessado em algo sem estar no momento presente? É difícil, né? Não tem a menor possibilidade. E aí eu quero deixar para vocês aqui, eu gosto muito dessa história, né? Para ilustrar o quão importante nós devemos ser interessados no nosso cliente. Porque ele compra pelos motivos dele, não pelo seu. A Vivian é minha esposa, né, e ela é especialista em temperamentos, que tem lá o fleumático, melancólico, colérico, sanguíneo, né, muito legal essas definições, e ela já tinha feito essas análises com um monte de gente, e eu vi ela dando devolutiva, o pessoal chorando e tal, super emocional, aquela coisa arada e tal, eu falei, porra, você já fez isso com um monte de gente e comigo você não fez ainda? Como assim? Ela falou, pague, que eu faço. Eu falei, olha só. Eu paguei e ela fez. E aí, nessa análise é muito interessante que a gente volta lá para a nossa infância. Para a gente entender os nossos comportamentos, daquilo que a gente gostava, daquilo que a gente não gostava. E eu percebi, rapaz, que o Juninho, que sou eu, sou Juninho, né? Sou Luiz Duarte, mas eu tenho o Júnior lá no último nome. O Juninho gostava muito de andar de bicicleta. Mas gostava muito. Só que eu sou da década de 80, né? Você é de 90, né? Você não chegou nessa época, né? Na década de 80, a inflação era muito alta. Eu não tinha dinheiro para ter bicicleta, imagina. 4 irmãos. Né? Então, eu gostava muito de andar de bicicleta e eu era o fominha da bicicleta. Quando tinha uma bicicleta, alguém com bicicleta na quadra ali, eu falava, pelo amor de Deus, me dá uma voltinha na quadra. Aí o cara ia lá e me dava uma voltinha na quadra, eu dava aquela volta, ficava feliz da vida. E aquilo era maravilhoso. Eu falei, pô, eu tenho um desafio muito grande. Sempre tive, de fazer academia. Eu não sei vocês, mas eu já paguei 7 meses de academia e fui 3 vezes. Mas eu tinha um contrato psicológico comigo mesmo que eu estava fazendo academia. Sim ou não? Já aconteceu com vocês ou só na Suíça? E eu tinha esse desafio, cara. Eu falei, sabe de uma coisa, cara? Tá aí, eu vou começar a andar de bicicleta. Mas eu falei, eu não vou investir numa bicicleta agora. Falei, eu vou pegar a bicicleta da minha esposa. Só que aquela bicicleta linda, feminina, que tinha até cestinha na frente, saca? Imagina eu
com uma bicicleta de cestinha na rua. Eu falei, sabe de uma coisa, já sou casado, não devo nada para ninguém. Não tenho que provar nada para ninguém, vou andar de bicicleta, é uma questão minha. Eu falei, se eu gostar, eu compro uma bicicleta para mim. E eu moro lá no Campeche, no sul da ilha, e eu ia até o Pântano do Sul de bicicleta e voltava. E eu fiz isso umas 6 ou 7 vezes. Na 7ª vez, aproximadamente, bem em frente ao Hiperbom da Armação, passou essa senhora aqui, ó. Mas não pau por mim. De bicicleta, meu amigo. Eu falei, eu não vou perder para essa véia nem a pau. Peguei a bicicleta e comecei, né, cara, tchuc, 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 tchuc. Ah, não peguei, cara, a véia do cabelo roxo. Quando eu estava ali na frente da Lagoa do Peri, eu olhei, a véia já estava subindo o morro, sabe o Morro das Pedras ali? Já estava ali, eu nem achei mais ela. Cara, eu fiquei tão pé da vida, era aquilo, mas eu consegui ver a marca da bicicleta dela. Cheguei em casa, puto. A minha mulher já me conhece, fui lá tomar água, né? Estava todo suado por causa da véia do cabelo roxo. Tomei uma água, ela falou, tá tudo bem com você? Eu falei, não, cara, fica tranquila que está tudo certo. Subi no meu escritório, o que eu fui fazer? Procurar? Bicicleta. Eu fui procurar bicicleta. Cheguei lá na bicicleta, no computador, pesquisei, achei a bicicleta. Aí olhei, eu sou um meio analítico para comprar, olhei os reviews no YouTube e tudo mais, 2 horas depois, comprei a bicicleta. Igual a da véia do cabelo roxo. Ou seja, se você perguntar para 10 clientes da OG que compraram uma OG 7.0, eu duvido que alguém vai falar que foi por conta de uma véia do cabelo roxo. E aí, muitas vezes, a marca, né, o polo, a instituição, faz todo um processo de venda com a mentalidade de quem desenvolveu o produto. Só que cada um compra pelo seu motivo. Se a gente perguntar para 10 pessoas que compraram a mesma bicicleta, terão provavelmente 10 respostas diferentes. Porque venda não é sobre produto. Como ele trouxe ali, de 2010 para cá, o marketing 4.0 em relação à experiência de compra. Se é experiência de compra, o foco é no cliente, não no produto. E muitas vezes a gente foca no folder falante, fala só sobre característica e tudo mais. Eu gosto de dar um outro exemplo sobre isso. Imagina que eu comprei um quadro. Sabe aqueles quadros que tem agora de leão? Não tem uns quadros de leão que está na moda agora? Vou e compro um quadro de leão. Chega do Mercado Livre. Você tem um, eu comprei um para você, né? Chegou no Mercado Livre. Está aqui o quadro, lindo, maravilhoso. Eu preciso pôr na parede, sim ou não? Preciso pôr na parede. Aí eu vou lá na minha caixa de ferramentas e vou procurar um martelo ali. Chego ali, não tem um martelo. Falo, pô, o que eu tenho que fazer? No material de construção. Eu chego lá no material de construção, o que eu vou comprar lá? Martelo? Não, eu vou comprar o quadro na parede. Eu não vou comprar o martelo. O martelo é o meio para o fim, que é o quadro na parede. Porque se eu não tivesse comprado o quadro e o quadro tivesse ali, eu ia comprar o martelo? Não, por que eu vou comprar o martelo? Ou seja, qual é o quadro na parede do seu aluno? Qual é a véia do cabelo roxo do seu aluno? Não é o curso de administração. Não é o curso de design de moda. Isso é apenas o meio para ele chegar no fim, que é os motivos dele. E muitas vezes o matriculador, ele fica falando sobre o material programático, porque a nossa instituição tem 55 anos. Isso não gera impacto. E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre a programação neurolinguística. A PNL. Alguém não sabe o que é PNL? Que massa, não preciso explicar então. A programação neurolinguística traz ferramentas como a conexão emocional, de você se conectar emocionalmente. Segundo Harvard, 95% das pessoas compram pelo emocional e justificam pela lógica. 95% de qualquer compra de qualquer coisa, inclusive um curso de administração, é pela emoção. Então, se é pela emoção, e a gente precisa descobrir a véia do cabelo roxo desse cliente, ou o quadro na parede desse cliente, consequentemente, eu preciso
me conectar com essa pessoa. E para eu me conectar com essas pessoas, eu preciso falar de gente, preciso conhecer de gente. Lembra do meu avô que falou que sozinho nem corno você consegue ser? Busque conhecer pessoas. É claro que... Caiu, depois eu pego. É claro que com 40 minutos... Aliás, já passou muito mais, já deve passar nos 15 minutos. Eu não consigo explicar com profundidade o que é programação neurolinguística para você. Mas o que eu posso dizer para você é o seguinte: a tua linguística, aquilo que você fala, impacta positivamente ou negativamente o seu cliente. Sim ou não? Sim. Então, se tem uma coisa que eu aprendi em vendas, é você ter intencionalidade. E quando você se aprofunda em programação neurolinguística, você fica longe do seu maior concorrente. Sabe qual é o maior concorrente do matriculador? E do vendedor como um todo? E todos nós somos vendedores? Não é a Unipar, que é da Estácio, que é da Anhanguera, não. Ou quer que seja que você vende. O maior concorrente de nós é nada mais nada menos do que o nosso piloto automático. Nós somos seres de rotina, sim ou não? Você acorda sempre do mesmo horário, você sai da cama sempre do mesmo lado, você escova os dentes do mesmo jeito, você toma café no mesmo horário. Às vezes você sai de casa exatamente no mesmo horário, de forma inconsciente, sem saber. E a programação neurolinguística tira você disso quando você tem intencionalidade de fazer as coisas. É você efetivamente se conectar emocionalmente com esse cara, e para você se conectar, você tem que estar 100% presente. Então, a programação neurolinguística, ele traz muito disso, de você ter, que chamam de rapport. Eu não gosto de usar esses termos francês, inglês. O único nome que tem inglês no meu dicionário é o nome da minha empresa, que é Insight. O resto é tudo português, porque eu gosto da simplicidade. Eu acho que a simplicidade é o que encanta o cliente e o que faz com que a gente tenha resultado. Aquele feijãozão bem feito, com caldo grosso. É gostoso. Deu até uma fome agora, não deu não? Então, assim, a programação neurolinguística é a virada de chave para qualquer pessoa, não somente para quem vende. Se aprofunde nisso, que eu tenho absoluta certeza que os resultados vão mudar absurdamente. E quando a gente fala de ser interessado, de entender efetivamente qual é o quadro na parede ou a veia do cabelo roxo do seu cliente, tem uma frase, uma pergunta simples que eu gosto muito. Seu João, qual o principal motivo que fez você considerar esse curso? É uma pergunta extremamente simples, porque em alguns casos, dependendo do perfil, né, um perfil mais emocional, né, um perfil influente ou um perfil estável lá do DISC, você fazendo essa única pergunta aqui, o cara vai trazer o beabá inteiro, vai contar a história da vida dele. Então, eu nasci em 1995 e o cara vai contar tudo. Ou tem aquele cara que é mais dominante e conforme, que é mais racional, você vai precisar fazer outras perguntas. Mas essa pergunta aqui é uma pergunta aberta, que inclusive, ele não vai falar sim ou não para essa pergunta. Ele pode falar sim ou não para uma pergunta dessa? Não, ele vai ter que construir. Então, quando ele constrói uma resposta, ele já traz ali, talvez, a veia de cabelo roxo. Ou o quadro na parede. E aí você não vai falar sobre material programático, porque a nossa sala tem não sei quantos lugares. Cara, o cara não quer nem saber disso daí, velho, de verdade. Ele quer saber o que o teu curso vai proporcionar para a vida dele, porque muitas vezes ele está ferrado, ele não aguenta mais pegar 5 ônibus, e ele conhece um amigo dele lá que fez faculdade de administração naquela instituição, e hoje o cara está andando de BMW 2022. É isso que ele quer andar de BMW 2022, porque ele descobriu que o amigo dele fez a faculdade de administração lá na Anhanguera. Esse é a veia do cabelo roxo. E muitas vezes a gente foca como um folder falante. Está fazendo sentido? E aí, gente, eu trouxe até um exemplo aqui. Ó. Um aluno disse que queria estudar administração porque estava cansado de ser um simples funcionário. Ao invés de falar das disciplinas do curso, eu respondo, eu entendo exatamente como você se sente, João. E eu vou falar uma coisa para você, João. Esse curso é perfeito para quem quer assumir o controle da carreira e construir algo maior. Isso faz sentido para você? Porque aí eu não estou falando sobre produto, eu estou falando sobre
sentimentos e emoções. E venda é emocional. E aqui eu trouxe alguns gatilhos mentais, né? Alguém já ouviu falar de gatilho mental? Só para vocês terem uma ideia, gente. Nós, em média, tomamos 35 mil decisões por dia. Capaz, Luiz. Bem capaz. Eu não tomo nem a pau. Toma. Quando você acorda e você fala assim, pô, eu vou descer daqui. Eu vou pensar, pô, será que eu pulo aqui ou vou pela escada? É uma decisão, sim ou não? Se eu vou lá no buffet, pô, será que eu vou comer? Eu vou pegar esse, não, acho que eu não vou pegar. Vou pegar aquele ali, aquele pequenininho ali. Ó. Olha o tanto de decisão que a gente toma, muitas decisões. E o nosso cérebro, gente, ele é preguiçoso. Se ele é preguiçoso, ele toma muitas decisões. Se eu tiver algumas frases, algumas perguntas que faz com que esse cara acelere a tomada de decisão dele, seria importante para vocês? Ou não? Isso aqui é para a vida, tá? Então eu trouxe algumas. Por exemplo, o gatilho da urgência, né? As inscrições estão abertas só até sexta-feira. E eu quero garantir que você não perca essa oportunidade, João. É um gatilho extremamente simples, mas que gera no cara, pô, até sexta, e ele quer garantir a minha presença. Outro gatilho, o gatilho da escassez. Por exemplo, ali, ó, temos poucas vagas restantes para essa turma. E aqui é importante, ó, gente. Opa, quase que eu fui cagado aqui. Algumas pessoas colocam, mas é um curso com bastante procura. Quando você coloca mas no cérebro, inevitavelmente você cancela tudo que você tinha falado anteriormente. Então, em vez de falar mas, utilize e. Temos poucas vagas restantes para essa turma. E, como é um curso com bastante procura, não sei se conseguiríamos abrir novas vagas antes do próximo semestre. Vamos aproveitar e garantir a sua inscrição agora? Gatilho de escassez. E de verdade, gente, é verdade isso aqui. Esse curso que ele estava procurando realmente é bem procurado, né? E a prova social, que é uma coisa assim que eu utilizo demais. Eu tenho algumas imersões, na própria nossa página do Instagram, o que você vai achar lá de depoimentos dos nossos clientes não está no gibi, como diz outro. Se tem uma coisa que impacta as pessoas, são depoimentos, prova social. As pessoas, alguém aqui já foi na balada, né, antes de ir na balada, alguns aqui já tem cara de que nem estão mais no mercado, né? Sim ou não? Eu já faz 20 anos que eu estou fora do mercado, nem sei mais como é para a balada. Mas antigamente, não sei se tem ainda, quando você parava na frente de uma balada, tinha uma puta fila gigante. E na outra tinha 4 pessoas. Qual que você ia? A gente vai, né? Que tem um monte de gente, lógico. Você fala, pô, se tem gente abarrotada na fila aqui fora, imagina como é que está lá dentro. Às vezes nem tá, porque o cara fechou a balada só para fazer isso, nós pensar desse jeito. Que é o efeito manada. Então, se é o efeito manada, é extremamente importante que você utilize isso a seu favor. Então, prova social é algo extremamente importante para que você consiga atingir alunos pelo emocional. 95% das compras são emocionais. Então, ó, eu dei o exemplo. Ô, seu João, você sabia que mais de 80% dos alunos atuais recomendaria esse curso que você está vendo para um amigo? Isso gera no cara, falou, porra, se 80% gosta, cara, lógico que eu vou gostar também, sim ou não? Então, utilizar a prova social no discurso de venda é extremamente importante para a tomada de decisão. E, gente, muita gente falou sobre inteligência emocional hoje. A Vivian falou, Isaías falou, a maioria das pessoas que passaram por aqui falaram. Inteligência emocional é a chave para que você consiga atingir resultados. Inteligência emocional nada mais nada menos do que você utilizar as suas emoções, né, de forma certa, no tempo certo e com a intensidade certa. Controle emocional, como a Vivian mesmo falou, não existe. Você não consegue controlar, é fisiológico, a emoção vem. Mas
uma das chaves que a Vi falou, não sei, eu acho que é a terceira, que vigiar os seus pensamentos como matriculador, né, como ser humano que pisa na terra, faz com que você consiga efetivamente ter melhores resultados. Porque tudo começa nos nossos pensamentos. Tem uma frase de autoria minha, inclusive, que os seus pensamentos são as sementes dos seus frutos. Então, aquilo que você pensa, efetivamente, vai acontecer. Faça chuva, faça sol. Então, cuidado com os seus pensamentos. Ele pode te levar ou para a marquise, ou para o local mais alto do seu segmento. E um ponto bem importante no que se refere à inteligência emocional e a vendas é a identificação das emoções. E um dos pontos bem importantes para isso, além da inteligência emocional, além da programação neurolinguística, é conhecer sobre comunicação. Tem um ponto bem importante sobre a comunicação, que segundo o Albert Mehrabian, que é um iraniano, ele é um iraniano, mas ele é americano naturalizado. E ele é um psicólogo extremamente estudioso, e esse cara fez uma pesquisa na década de 60, 70 e 80, aprofundado sobre comunicação. Mas muito aprofundado. E ele tem uma teoria que chama 7-38-55. O que é isso? 7% da nossa comunicação são apenas palavras. 38% da nossa comunicação é entonação, ritmo, velocidade. E 55% da comunicação é não verbal. Mas o que tem a ver isso com vendas, Luiz, e identificar as emoções dos clientes? Hoje, o tal do WhatsApp virou muleta. Muleta para o cliente e muleta para o vendedor, para o matriculador. É muito mais fácil trabalhar pelo WhatsApp. Porque o cliente, pelo WhatsApp, ele consegue deixar o matriculador, o vendedor, enfim, no vácuo, sim ou não? E o vendedor prefere utilizar o WhatsApp porque é muito mais fácil para ele receber ou não pelo WhatsApp do que pelo telefone. E um dos maiores medos, acho que o Isaías deve ter trazido hoje a questão do medo, hoje de manhã. O medo da rejeição é um dos maiores medos que o ser humano tem. Só que quando a gente fala de comunicação, quando o cara utiliza o WhatsApp apenas para vender, utilizando texto, de 100% da comunicação, esse cara está usando apenas 7%. Olha o perigo disso. Eu não sei se aqui no Brasil acontece, mas lá na Suíça o pessoal está com um desafio gigantesco de interpretação de texto. Né? É só você dar uma volta no Facebook e você vê as discussões que tem, porque você vai lá e coloca um anúncio, né, de R$ 79,90 por R$ 59,90, só tem 3 unidades e faz em 2 vezes o cartão. Aí você entra nos comentários e fala, quanto é que é? Faz parcelado? Meu Deus, não lê as coisas. Então, se é assim, gente, e 7% da nossa comunicação são palavras, a probabilidade de você errar no processo de venda é gigantesco. Por isso que é extremamente... Ah, Luiz, mas eu só tenho o WhatsApp como ferramenta. Tem como você utilizar 38% que é entonação escrevendo? Sim ou não? Tem. Utilizando asterisco no final, colocando negrito. Porque, imagina só eu fazer essa palestra aqui, falando desse jeito assim com vocês. Então, pessoal, a inteligência emocional, ela é dessa forma e com toda certeza vai dar muitos... Vocês não iam dormir aqui? Sim ou não? Porque eu estou utilizando só palavras. E quando a gente coloca a entonação, ritmo, velocidade, dá outro significado para que a pessoa está recebendo. E aí, Luiz, tá, mas tudo bem, os 55% que você falou que é não verbal. Aqui que vira a chave. Quer ver? Ó? Todo mundo, me ajudem, tá? Todo mundo faz assim, ó, mostra para mim o dedo indicador, assim, ó. Olha o que vocês estão mostrando para mim. Eu falei, mostre o dedo indicador. Vocês estão mostrando qual? Percebe que 55% da nossa comunicação é não verbal. Eu falei uma coisa, mas eu mostrei outra, e vocês foram pelo que eu mostrei. Então, quando você entende esse jogo da comunicação, você passa a
não ir para frente quando você percebe que o teu cliente mudou a entonação de voz, ou esse cara, por exemplo, fez uma cara de paisagem quando você trouxe, por exemplo, aqui, ó, coloquei, ó. Eu percebi que você ficou um pouco hesitante quando conversamos sobre a carga horária. Me diz, o que exatamente você está preocupado? Isso demonstra empatia e cria ambiente e abertura para você conversar. Por quê? Gente, o não verbal, ele vai apontar. Se o cara não está satisfeito com aquilo que você está falando para ele, de alguma forma ele vai te dizer, ou cruzando os braços, ou indo um pouco mais para trás, ou fazendo o cara, fazendo uns barulhos esquisitos. Não avance sem você entender efetivamente o que esse cara está dizendo, sem dizer. Porque 55% da nossa comunicação é não verbal. E gerenciar as emoções é crucialmente importante. Ou seja, né, a probabilidade de você receber ou não no processo de venda é gigante. Sim ou não? E eu costumo falar, né, que vendas, o não para o vendedor é igual a graxa para o mecânico. Já viu um mecânico que não tem as unhas pretas embaixo de graxa? Não tem como, cara. Não tem. E o não para o vendedor é igual. Só que quando você entende o jogo que não tem como fugir disso, você, em vez de você, né, o cara fala, não vou fazer, o vendedor na hora, já não tem controle emocional. Em vez de, segura as pontas, dá uma respirada e pergunta para o cara, compreendo que talvez não seja o momento certo, seu João, o que poderia mudar isso hoje, para a gente avançar? Isso é ter inteligência emocional, isso é você ter controle emocional. E aí, gente, um ponto bem importante aqui, dessa entrega é utilizar a influência emocional a seu favor. Vamos dizer que o cara trouxe ali que ele tem um desafio com o horário. Ah, não, mas eu não tenho tempo para estudar. Pode acontecer, sim ou não? Pode. E aí você fala assim, ó, exatamente, é por isso que o nosso curso, seu João, foi desenhado para quem precisa melhorar o tempo. Imagina conseguir estudar no intervalo do trabalho, sem precisar sacrificar o seu tempo com a sua família. Isso seria importante para você? Eu não utilizei o tempo que ele falou que ele não tem a favor do meu produto? Sim ou não? Isso é inteligência em vendas. Isso é você utilizar a influência emocional, porque eu falei de família. Muitas vezes o cara fala que não tem tempo nem para a família, que ele vai ter tempo de estudar, porque ele já imagina que vai ser um tempo gigantesco. E não. E uma coisa bem importante, pessoal, que eu percebo é o tal do fico à disposição. O cara muitas vezes atende super bem, né? Faz um puta rapport com o cliente, responde todas as dúvidas, mas aí no final do atendimento ele fala, então tá, pense, qualquer coisa eu estou à disposição. Ele vai deixar, o vendedor vai ficar, o cliente vai ficar à disposição mesmo do mercado. Quem for mais rápido vai levar esse cara. Por isso que vendedor ou matriculador precisa buscar o fechamento constantemente. Ou seja, seu João, compreendo que você possa ter algumas dúvidas e precise falar com a sua esposa. Mas fora isso, fora conversar com ela, tem mais alguma coisa que impede? Não, preciso conversar com ela. Perfeito. Quanto tempo você precisa para pensar? Ah, cara, acho que amanhã eu já tenho a resposta. Posso te ligar amanhã às 14 horas? E liga para o cliente às 14 horas. Tem que estar no controle da situação, tem que pedir a venda. O vendedor hoje fala, fica à disposição e acha que está fazendo um baita de um trabalho. Não, velho. Você está fazendo um baita de um trabalho para a concorrência. Você está está educando o cara para o cara comprar com os outros. Igual o padeiro, né? Bom, enfim, vocês entenderam, né, do padeiro. Enfim, alguns entenderam, mas eu não vou falar, piada interna. E aí eu vou trazer algo bem simples, mas eficiente no que se refere a fechamento. Por exemplo, ó, você prefere garantir a sua vaga hoje, com uma pequena entrada, ou gostaria de aproveitar o desconto à vista? Aqui eu não estou falando se ele vai fechar, eu estou falando como ele vai comprar. Porque eu estou dando opção para ele falar, ou ele compra com desconto, ou ele compra de outra forma. É como você vai fazer.
Gatilhos mentais. E, gente, uma coisa que é bem importante, ainda em relação a fechamento, é que vocês sabiam que silêncio não mata? O silêncio não mata. Em vendas é extremamente importante isso. Eu vejo demais o vendedor, né, o matriculador, né, a pessoa que trabalha com vendas, falar o valor do seu produto e explicar o motivo. Ah, não, custa tanto, mas você pode fazer no cartão de crédito, ou eu faço no boleto, ou se você fizer à vista, eu te dou 10% de desconto. Meu Jesus, 10% de desconto. Você já está dando tudo para o cara. Cala a boca só, um pouquinho. Costumo falar que quando você fala o valor, o primeiro que falar perde. Eu tenho um case muito legal. Em 2019, nós temos uma empresa de treinamento e desenvolvimento. E nós atendemos uma empresa aqui de São José, daquelas empresas de reiki, sabe, que fecha sacadas de vidro. E aí o cara era um cara conhecedor de processos de vendas. Eu cruzei com ele em vários treinamentos. E eu até perguntei para ele, falei, cara, você tem tanta ferramenta e bagagem em vendas, por que você está pedindo para eu vir aqui treinar a sua equipe? Ele falou, Luiz, santo de casa não faz milagre. Tudo que eu vou falar, ele já sabe, mas você efetivamente precisa vir aqui para me ajudar. Falei, ok. E aí eu falei o preço, né, o valor do investimento, e fiquei em silêncio. A minha esposa, a Vi, estava junto na sala, que ela é minha sócia, né? Ela ficou olhando para a cara dele, olhando para a minha cara, olhando para a cara dele, olhando para a minha cara. Nós em silêncio, um olhando para a cara do outro. Assim. Cara, para mim foi 2 semanas aquilo ali. Mas ele deve ter dado uns 20 segundos. Aí eu fiquei olhando para a cara dele, ele falou assim, ó, filha da mãe, perdi. E eu, né? Perdeu o quê? Eu falei, eu conheço a técnica aí do silêncio. Eu falei, se você conhece, então sabe que você perdeu? Só assina aqui, por favor, então, o contrato. Ele, é ousado, né? Aí, fechou. Ou seja, gente, tem um ditado que fala, né, quando o advogado, o juiz dá a sentença, o advogado se cala. Nesse momento de dar o preço, não justifique, porque quando você justifica, você está dando armas para o cliente barganhar. Silêncio não mata. E aí, ó, tem mais um detalhe bem importante, ó. Use para fechamento ainda, né? Use a fórmula se você, então nós. Por exemplo, ó, o cliente falou, mas se você me dá um desconto, eu fecho com você hoje. João, compreendo. Então, se você conseguir garantir, se eu conseguir garantir um desconto de 10% no valor total, você já consegue começar hoje? Se você, então nós. Isso aqui é matador, é simples demais. E para numa negociação, vai trazer muitos benefícios para você. E ao invés de dizer apenas, as vagas estão acabando, eu realmente quero que você consiga aproveitar essa oportunidade, porque sabemos que essa condição é única para quem fecha nessa semana. Me deixa ajudar a garantir sua vaga? Ajudar, gatilho. E para encerrar, 3 principais lições, pessoal. Venda é conexão emocional. Não tem jeito. Não seja um folder falante. Busque conhecer sobre pessoas. Tenha a mentalidade de ajudar, porque isso vai se conectar. E seja interessado. 2, inteligência emocional e diferencial. Tem um livro maravilhoso, chama Inteligência Emocional em Vendas, do Jeb Blount. Nesse livro ele fala que 1% dos supervendedores que tem os maiores salários do mercado no que se refere a vendas, tem inteligência emocional como um das principais habilidades. Eu ia falar soft skills, mas vamos falar de habilidades, tá? E aí o fechamento bem feito é transformador, porque quando a gente fala de transformação, como o Eduardo falou, que a Coreia do Sul mudou a história do país através da educação, você pode transformar vidas através do fechamento. E para encerrar, lembre-se, cada venda que fazemos é uma oportunidade de transformar uma vida. Se você entender isso, não estaremos apenas vendendo cursos, estaremos oferecendo um futuro melhor. Obrigado pela atenção de vocês, e uma boa tarde, e até mais.